Olá, graça e a paz. Eu sou a Aline Paula e esse é o podcast Metamorfose. Mais uma vez estamos aqui com uma convidada super especial que veio compartilhar o seu testemunho edificante para edificar a minha e a sua vida. Roseli, seja bem-vinda. Obrigada, Aline, por este convite maravilhoso de estar aqui compartilhando um pouquinho dos milagres que o Senhor já fez na minha vida, né? É muito bom poder contar, né, aquilo que o Senhor faz na vida da gente. É muito edificante e eu espero que possa edificar várias vidas através desse podcast. Glória a Deus, Roseli. Louva a Deus pela sua vida, por ter aceitado, né, esse convite tão prontamente, né? E eu fiquei muito feliz por isso. Roseli, fala um pouquinho de você. Quem é a Roseli? Para quem não me conhece, né, Aline, meu nome é Roseli. Já estou aqui na Igreja Batista Cristo Vive há 18 anos, converti em 2006, né? Não vim de um lar evangélico, né? Então, me converti em 2006 e estou aqui há 18 anos, na mesma casa, debaixo da proteção do mesmo pastor, e eu louvo a Deus pelo meu pastor, por essa casa. E há 14 anos eu sou coordenadora do seminário aqui nessa igreja, né? Debaixo da liderança do pastor Darcy. Sou mãe, casada com o evangelista Marcos, né? Mãe de 3 filhos maravilhosos, o Ítalo, a Gabriele e a Alícia. Sou profissional liberal, sou podóloga, sou enfermeira, sou pedagoga, né? E estou aí, a serviço do reino também. Glória a Deus, louva a Deus. Nossa, quantas profissões, né? Mãe, esposa. Sim. Né? Eu falo que quando a gente tem um coração de servo, o Senhor surpreende a gente, né, Roseli? Com certeza. Sempre é assim. Roseli, eu queria saber de você. A gente sempre fala que a gente tem 2 datas de nascimento, né? Como era a nossa vida antes do Senhor e depois como ficou, o que o Senhor fez, né, com a vida da Roseli. Compartilha conosco um pouquinho. Aline, como eu comentei já antes, né? Eu não nasci num lar evangélico, né? Mas até então, na minha infância, na minha adolescência, eu sempre fui uma menina muito boazinha, né? Muito certinha. Minha mãe era uma mãe muito rigorosa, né? Muito, vamos dizer assim, general, né? Não podia sair, não podia divertir, né? Fazer as coisas que adolescente fazia, né? Então eu fui criada assim muito rigorosamente, não nasci no lar evangélico, não conhecia nada do Senhor, né? E a minha vida foi se desenrolando assim, né? Muito certinha, vivendo uma vida muito correta, né? Muito religiosa, eu era muito religiosa, frequentava, né? A missa, né? Como antigamente a gente falava, ia todos os domingos, fiz batismo na igreja católica, passei por primeira comunhão, todos os trâmites de uma igreja católica. E como eu tinha falado antes, né? Como eu nunca tinha essa liberdade de poder, entre aspas, aproveitar a vida, né? De conhecer o que era o mundo. Fiquei muito restrita, entre aspas, meio como um casulo, né? Que estava ali dentro para aflorar, mas não tinha força, né? Casei muito nova, né? Casei aos 20 anos e casei e pensava que a minha vida tinha sido transformada, que era tudo isso mesmo, né? Não imaginava que tinha algo além disso aí, né? E a minha vida transformou de um relacionamento frustrado, né? Esse relacionamento não deu certo. E aí, aonde o Senhor entra na minha vida, aonde o Senhor me pegou para me lapidar e transformar. Então, a minha vida começa aí.
quando eu tive essa decepção ou essa desilusão amorosa, né? Fiquei 2 anos, vamos se dizer, entre aspas, perdida no mundo, aonde eu não sabia qual era a minha identidade, quem era Roseli realmente, né? O que eu iria fazer da minha vida a partir de ali e como dali para frente eu iria viver. Eu estava com 25 anos, com um filho de 3 e perdida no tempo, né? E comecei a viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido. Tudo que eu pude fazer, que eu não fiz enquanto minha mãe não permitia, eu quis fazer. Realmente, Aline, o ser humano, ele se perde quando não tem o Senhor. A gente só se encontra na vida quando a gente realmente tem o Senhor dentro da gente. E eu fiquei literalmente perdida 2 anos. Eu acho que literalmente eu era uma extraterrestre nessa terra, né? Eu não sabia direção, eu não sabia o que era amor, o que era dedicar, né? Eu não tinha uma profissão, até então eu não tinha nenhuma faculdade, né? E eu falei com você que eu tenho 3 hoje. Eu não tinha profissão, eu não tinha faculdade, eu não sabia o que eu queria da minha vida e o que seria daí para frente, né? E fiquei 2 anos realmente perdida, né? Nesse mundo. E você morava aqui em Nova Serrana? Eu sou nascida e criada em Nova Serrana. Eu sou filha de Nova Serrana. Não, né? É raro, né? Raro. Né? Meus pais são pioneiros aqui, né? Porque eu tenho ainda minha mãe viva, somente meu pai que faleceu. E são pioneiros aqui na cidade. Então, assim, eu conheço Nova Serrana do Cercado. A Nova Serrana. Então, assim, fiquei perdida nesse tempo. Eu falo que foi um tempo off na minha vida, né? Onde que eu estava viva, mas era como se eu não estivesse viva, não tivesse vida dentro de mim. Eu era um ser humano andando, mas que não tinha vida. Não tinha perspectiva, não tinha sonhos, não tinha realidade realmente, né? E esse período durou 2 anos, né? E é engraçado que quando a gente está nesse período e que eu creio que o Senhor escolhe a gente desde o princípio, né? Eu creio que o Senhor já tinha me escolhido, mas que precisava passar por algum processo para lapidação. Eu creio que nesse período o Senhor já tinha me escolhido, então Ele, todas as vezes, Aline, é engraçado que quando a gente passa, não sei se você também veio do mundo, e quando a gente está no mundo e a gente passa por alguma dificuldade, a gente sempre recorre a alguém para orar para a gente. Verdade. Né? A gente sempre tem um gatilho para falar, não, vou caçar fulano para fazer uma oração, porque às vezes a oração dele vai funcionar para mim, né? E eu lembro que eu sempre zombava, assim, sabe, de crente, não gostava muito. E eu lembro que a gente morava na rua principal aqui de Nova Serrana e sempre tinha show nessa rua. E teve um show gospel na época, que eu lembro direitinho, que foi Cris Duran. E eu lembro que eu na janela do quarto da casa da minha mãe, eu ouvi Cris Duran e aquele monte de gente, aquele montão de gente, e eu pensava assim, meu Deus, esse povo é tudo louco, né? O que esse povo está fazendo aqui? Né? E pensava assim, mas eu nunca imaginava que o Senhor poderia trabalhar de uma forma tremenda e maravilhosa na minha vida também, né? E eu lembro que sempre quando eu passava por alguma dificuldade, tinha sempre uma pessoa que orava para mim. Eu sempre recorri a essa pessoa. E essa pessoa nunca me negou uma oração. Sempre essa pessoa orava por mim e falava, Jesus tem um propósito na sua vida, Jesus tem um plano na sua vida. E eu não entendi o que era esse propósito e esse plano que o Senhor tinha na minha vida. Para mim, era aquilo que eu estava vivendo mesmo. Estava, né?
as coisas aí começou a engatilhar. Meio que você aceitava aquela vida que Na tinha pra verdade, era você. uma angústia, Aline, que eu não sei te explicar. Eu sei que eu saía, eu me divertia, mas todas as vezes que eu chegava em casa, que eu colocava a cabeça no travesseiro, era uma angústia dentro de mim, era como se a minha alma rasgasse ao meio. E eu não sei te explicar o que que era. Eu sentia, eu saía, eu estava rodeada de pessoas e quando eu chegava em casa e colocava minha cabeça no travesseiro, era como se todo mundo desaparecesse e eu ficasse sozinha. É como se eu estivesse numa balada com 10.000 pessoas e ao mesmo tempo só, no meio daquilo tudo. Era aquele sentimento que vinha dentro de mim. Era um sentimento de angústia, de raiva. Era uma mistura de sentimentos que não dá para calcular, né? Dá para a gente sentir, mas calcular, a gente imaginar o outro, não. E era esse sentimento que eu tinha, sabe, Aline? Dentro de mim. Era uma coisa assim, era raiva, era ódio, era falta de perdão, era angústia, era sem saber o que eu ia fazer mesmo, né? E isso era a minha vida antes de conhecer o Senhor. E sempre eu recorria a essa pessoa, e essa pessoa nunca me negava de estender a mão, de fazer uma oração, né, de interceder pela minha vida, de falar comigo que o Senhor tinha um plano, que o Senhor me amava, né, que eu era preciosa. Então, assim, esse período foi muito bom, porque, assim, hoje eu vejo o cuidado que Deus tinha comigo, e eu não entendi o cuidado. É engraçado, né? A gente hoje, depois de tantos anos, a gente contar a história, né, de tudo como que foi o processo, e a gente olhar para trás e falar, muito obrigado, Senhor, né? Por ter me resgatado, por ter me tirado da onde eu estava, da vida que eu levava, da mediocridade onde eu estava paralisada. Então, sim, eu agradeço demais a Deus pelo fato dele ter me salvado, me escolhido, né? Isso é muito importante, é muito importante. Verdade. E eu falo assim que a gente fica pensando que tantas ovelhas e ele vai lá, escolhe a gente e volta para Buscar a a gente, né, Roseli? Isso, volta mesmo, Aline. E aí começou a minha história. E eu lembro que foi depois de um carnaval muito conturbado que eu passei, eu resolvi, eu fui até essa pessoa fez uma oração para mim e eu estava com a minha alma angustiada. A minha alma já não queria mais aquilo. Eu estava tendo repúdio daquilo que eu estava vivendo. E a minha alma muito angustiada, eu vim aqui na igreja. Eu lembro que eu vim num culto de quinta-feira. E é tão engraçado, Aline, que o Senhor tem as particularidades para falar com a gente, né? E eu lembro que neste culto de quinta-feira, eu lembro que a igreja estava lotada. Eu sentei num banco bem no finalzinho, falei, vou escutar o que esses crentes têm para falar, né? E meu orgulho era muito, eu era uma pessoa muito orgulhosa, sabe? Sim. Então, eu me sentia que eu era a última, que não tinha ninguém mais acima de mim. Aham. Então, assim, eu olhava para você com desdenho, eu menosprezava as pessoas, aquilo que elas me ofereciam, eu fazia o pior, né? Eu desprezava, eu desdenhava, eu era orgulhosa. Então, assim, os meus sentimentos eram os piores, porque o que eu não tinha, eu queria retribuir o que eu não tinha, né? Então, eu lembro que eu sentei no fundo mesmo, bem no fundinho, e é engraçado que quando eu sentei, o Senhor parece que já foi começando a me quebrar, me moer, sabe? E é o processo mesmo do barro voltar lá na olaria para o Senhor moldar mesmo, né? E eu sentei ali e é engraçado que pastor Darcy pregando e parece que alguém tinha contado para ele a minha vida. É impressionante, o Espírito Santo tem essa estratégia, né, para trabalhar com a gente. E eu sentada, com a cabeça baixa, assim, e ouvindo. E ele foi citando tudo aquilo que eu estava vivendo. Parece que ele contou a minha história, passou num filme lá no púlpito. E eu lembro, Aline, que depois que terminou o culto, eu lembro que
eu sem muito entender, né? Porque eu achava que os crentes gritavam demais, né? Eu não entendia muito falar em línguas e isso é sempre frequente, né? No nosso meio. Então, sim, eu não entendia essas coisas. Eu achava aquilo um horror, um absurdo. Para que gritar tanto, né? Para que falar tanto? Então, assim, no meu cantinho ali, caladinho, eu fui entendendo tudo aquilo que ele foi falando, que o pastor Darcy foi falando e foi falando comigo, e aquilo foi mexendo dentro da minha alma. E no final de tudo, ele fez um apelo, né? E nesse apelo, eu não tive coragem, o meu orgulho não me deixou ir lá na frente. Mas lá no banco eu falei, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ser transformada, eu não quero viver mais o que eu estou vivendo. E ali no banco, eu caladinha, eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu não quero viver isso mais, eu estou cansada da minha vida. Eu estou cansada de viver o que eu estou vivendo. E ali naquele momento eu senti o Espírito Santo, sabe? E a minha história começou ali, depois desse carnaval, nesse culto que foi em fevereiro, né? E eu sou uma pessoa, na verdade, sim, o Senhor tem trabalhado muito nesses 18 anos, mas eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito pra ontem, sabe? Eu gosto das minhas coisas muito antecipadas, eu não tenho muita paciência para esperar o amanhã, não. Mas o Senhor tem me moldado nisso aí, sabe? E eu lembro que depois desse culto, eu liguei na secretaria da igreja e marquei um gabinete com o pastor Darcy. Porque eu senti, assim, que Deus literalmente, assim, fez algo dentro de mim, né? E eu queria, e parece que é como se eu estivesse no deserto e que eu estivesse procurando por água. Então, a minha alma estava seca. E eu estava à procura de uma fonte. E parece que naquele momento Deus jogou uma água dentro de mim e que parece que eu queria mais, entendeu? E eu lembro que aí eu marquei esse gabinete com o pastor Darcy e vim conversar com ele. E é muito engraçado, né? Hoje eu fico imitando ele no meu gabinete, né? Depois ele não pode assistir esse podcast. Não! Eu lembro que ele sentado e eu chorei, falei, contei toda a minha história, né? Uma história de muito sofrimento, de muita tristeza, de muitas dores, angústias, né? Muita coisa ruim que tinha acontecido comigo, né? Coisas que me machucaram, assim, a minha alma, machucou não somente a mim, mas os meus familiares, e foi uma coisa muito difícil, né? E eu sentei, eu chorei, e eu falei muito para ele, e eu lembro que ele só fazia assim com a cabeça. E olhava para mim com aqueles olhos, parecia que ele enxergava dentro de mim, né? E eu entendi. E eu lembro que as únicas palavras que ele usou no meu aconselhamento, que eu fui, né, lá para aconselhar, ele falou assim comigo, vou te apresentar a irmã Clélia, porque vai ter um encontro com Deus agora em março. E eu não entendi nada daquilo, né? Eu falei, será que ele não vai falar nada comigo, né? Me dar um conselho? E ele só falou isso, falou, você pode ir, né? Foi só isso que ele falou comigo, você pode ir, vou te apresentar a irmã Clélia. Até então, não conhecia a irmã Clélia, né? E tudo. Saí do gabinete dele disposto a resolver minha situação, né? Quero conhecer essa irmã Clélia, quero saber o que é esse encontro. Não esperei, né? A minha ansiedade era maior do que tudo, né? Saí do gabinete, passei na secretaria da igreja, já marquei. Com a Clélia? Não, já marquei para mim ir pro encontro. Eu não quis conhecer a irmã Clélia, não. Já marquei para mim ir pro encontro e já comecei a pensar nesse encontro, né? Como que seria. E marquei meu encontro. A distância da minha conversão, desse dia que eu vim na igreja em fevereiro para o encontro, foi um período, assim, acho que de uns 15 dias no máximo. Eu não me recordo bem as datas. Mas eu creio que foi esses 15 dias. E aí eu marquei o encontro e estava disposta, né? Vou mergulhar nisso aí, né? Nesse negócio. E eu fui conhecer a irmã Cléia no pré-encontro, né? Antigamente tinha os pré-encontros antes do encontro mesmo.
E eu conheci essa irmã Cléia no pré-encontro, numa ministração. E eu não fui com a cara dela. Não. Eu achei ela antipática. Eu falo pra ela hoje, falei, nossa, eu não gostei de você, você era muito antipática. E porque, como eu te falei, eu era muito orgulhosa, me sentia, né, a última, né? Então eu gostava de humilhar as pessoas. Então, assim, ela ministrou no meu pré-encontro e eu não gostei. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? A princípio é o inimigo trabalhando para que a gente não esteja na presença do Senhor. Tentando o máximo para poder afastar a gente, para a gente viver, né, no lamaçal do pecado, na mediocridade, né, sem realmente conhecer o Senhor. E eu lembro que eu fui para esse encontro e marquei, eu não gostei da irmã Clélia, mas mesmo assim eu falei, não, eu vou mesmo, né, tô decidida, quero ver o que vai ser isso aí. E esse encontro, Aline, foi num CAIC em Divinópolis. E eu me recordo muito bem que eu fui sem conhecer ninguém. Eu não conhecia ninguém. Eu fui eu e eu mesma. E eu lembro que o Senhor começou a tratar comigo desde o primeiro dia. E no primeiro dia que eu sentei naquele encontro, que a primeira ministração começou a acontecer, eu pensei que eu ia morrer. Sabe? O Senhor começou a arrancar. Literalmente arrancar. Eu pensei assim, que eu ia ter tacardia lá. Na verdade, eu fiquei muito eufórica. Eu pensei assim mesmo que eu ia ter algo assim, ou que eu desmaiasse, ou que eu, sei lá, assim, a sensação dentro de mim meu coração acelerava. E era uma mistura, sabe, assim, de sentimento, mas assim, resumindo o encontro, né? O encontro, como sempre, é tremendo, né? Quem não foi, vai para o encontro com Deus, né? Sim. Inclusive tem encontro de homens agora, né? Os cristãos estão abertos, né? E logo depois é o de mulheres, né? Então, assim, o encontro, ele foi um divisor de águas na minha vida. E ali eu pude conhecer a irmã Clélia com mais detalhes, né? E ela foi crucial na minha conversão. Ela foi como se fosse uma mãe para mim, né? Ali naquele momento ela segurou minha mão e me ajudou a caminhar, né? No processo de conversão e graças a Deus, assim, depois desse processo todo, tem 18 anos que eu tô aqui. A gente está em constante transformação, em constante reforma. Eu falo que a gente tem que ser sempre reformado. O Senhor sempre tem algo a lapidar nas nossas vidas. Tem alguma sujeirinha aí que de vez em quando precisa ser tirada, trabalhada. Nós nunca vamos chegar à estatura de varão perfeito, né? Então sempre o Senhor, até que Ele venha, Ele vai fazer essa mudança, esse molde na gente. Mas foi crucial, né? Essa amizade nossa ficou mais forte. Eu falo que ela é minha mãe, né? Minha mãe na fé. E a gente começou essa caminhada. E esse período foi muito bom porque o Senhor foi tratando as feridas, né? Começa a tirar. Verdade. É como se fosse uma crosta, né? Uma crosta assim bem grossa. E o Senhor vem tirando aquilo com amor. Vai limpando, vai curando, né? E eu tenho vários sonhos. Mas naquela época o meu maior sonho era casar e ter uma família. Né? Meu maior sonho, eu chorava, eu orava, né? E meu maior sonho, primeiro foi assim, Deus me moldando, me transformando dia após dia. Depois desse processo tudo, né? O pastor Darcy me deu a oportunidade de liderar o seminário. O pastor Darcy sempre também foi crucial também sobre a minha vida, né? Me orientando como pastor, me dando direção. Mas eu tinha sonhos, né? Como qualquer outra pessoa tem, né? A gente vem para o Senhor arrebentado, sem expectativa. Sem esperança de realizar sonhos, né? Não, eu imaginava que para mim não tinha jeito. Eu imaginava que era uma coisa impossível de acontecer, né? E eu sempre fui muito chorona, né? Por qualquer coisa eu chorava muito, né? E eu sempre fui muito chorona. E assim...
E eu mergulhei em buscar ao Senhor. Eu acho que primeiro período, quando a gente converte, naquele primeiro amor, eu acho que a gente tem que mergulhar de cabeça em buscar ao Senhor. Em buscar ter intimidade, em buscar crescer, né? Primeiro o Senhor tem que tirar tudo, né? Tudo aquilo que tá ruim dentro da gente, tudo que traz rancor, mágoa, tudo que traz imperfeição, tudo que gera tristeza, tudo aquilo que o mundo pregou, né, ou impôs sobre a vida da gente, um jugo, um fardo pesado, o Senhor vem tratando, limpando. Acho que a primeira coisa é isso. Sim. A gente estar na presença do Senhor e buscar isso aí. E naquele momento eu comecei a caminhar com o Senhor e eu lembro que eu mergulhei mesmo, sabe? Eu queria que a minha alma fosse saciada espiritualmente. Então, assim, minha vida era subir em monte, eu fazia campanha em monte, eu fazia campanha, nós fazíamos vigília em monte, né? Era campanha de 10 dias, 8 dias, 30 dias do monte. Era jejum porque eu queria que a minha família experimentasse tudo aquilo também que eu estava experimentando, né? E buscava constantemente essas coisas, né? Estar envolvida, estar cheia, estar buscando. Não quer dizer que isso eu não faço, né? Não Sim. faço hoje em dia, claro que faço. Mas era a prioridade, era como, intenso, era né, como se fosse um combustível para me andar um pouquinho a mais, né? E nesse período é engraçado que o Senhor vai trabalhando com a gente, vai dando a gente força, estratégia e vai depositando sonhos. E igual eu falei com você, eu não tinha sonhos. Depois de tudo que aconteceu na minha vida, eu não tinha sonhos. Meus sonhos foram quebrados ali. E à medida que depois que eu converti, que o Senhor foi trabalhando, aí começou a surgir os sonhos. Eu tinha sonho de ter uma família, né? De ter mais filhos, né? O Senhor foi brotando isso no meu coração. E é engraçado que eu comecei a buscar isso ao Senhor, né? E eu orava, fazia campanha no monte, falava, Senhor, eu quero, né, um esposo que seja na tua direção. E eu orava, Aline, mas hoje em dia a gente vê umas precipitações, sabe? Antigamente não, antigamente a gente ia orando, colocando diante do Senhor, mas hoje o pessoal tá com... Parece que a oração é assim, Senhor, eu quero para ontem, né? É uma ansiedade de viver aquele sonho, né, Roseli? É antecipar o propósito de Deus na vida da gente. A gente nunca pode antecipar o propósito de Deus na vida da gente, porque eu penso que dá errado. Eu penso que não é o momento certo aí. Pode acontecer algo que dê errado. A gente quer sempre dar uma ajudinha pro Senhor. Na verdade, o Senhor nunca precisa de ajuda. Ele chega na hora certa, ele é o socorro bem presente, né? A hora que a gente precisa. É no tempo dele, e no tempo dele é tudo perfeito, Aline. Não precisa da gente antecipar. E eu lembro que eu ficava orando, né? E esse período eu orei 7 anos. 7 anos? 7 anos, Aline. Eu orei 7 anos. E muitas das vezes eu chorei e falei, Senhor, será que não vai acontecer? Senhor, será que o Senhor não vai fazer na minha vida? Né? Eu sempre perguntava, Senhor, o que o Senhor quer para mim? E nesse período todo, de 7 anos orando e buscando, aí eu fui fazer minha faculdade. A primeira faculdade foi, né, a pedagogia que eu fiz. E fui começando a encaminhar a minha vida, né? Eu fui trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, vivendo a minha vida. O Senhor foi encaminhando as coisas que eu tinha sonho de, né, de faculdade, coisas que a gente precisa como ser humano. Foi encaminhando tudo e ao mesmo tempo eu fui buscando ao Senhor e o Senhor foi agregando. E nesse período eu lembro que eu orei 7 anos. Né, para o Senhor me dar um esposo, para o Senhor me dar uma família, na verdade. Né, eu falava, Senhor, eu quero um esposo, eu não quero precipitar, eu não quero tomar decisão de mim mesma, eu quero
ter a direção do Senhor. Porque a direção do Senhor, ela é perfeita e vai dar tudo certo. E sempre envolvida na obra, né? Ia em todos os retiros, né? Vivia a minha vida aqui. Eu me sentia jovem. Na verdade, eu era jovem, né? Na época, né? Sou ainda, tá, Aline? Sou jovem super ainda. Jovem, Sou jovem. Claro. Então, assim, fui vivendo a minha mocidade na igreja. Fui fazendo, né, a obra do Senhor, buscando o Senhor nos montes, nas madrugadas, em propósito, e sempre colocando diante do Senhor. E é engraçado que o Senhor nunca deixa a gente sem uma oração respondida, né? Aquilo que a gente deposita diante do Senhor, o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele, né? Ele nunca mentiu. Ele nunca deixou um filho seu desamparar. Então, a palavra do Senhor, ela é fiel. Ela cumpre na vida da gente. E eu lembro que eu sempre, todos os retiros daqui da mocidade, a gente ia, né, e tudo. E sempre com expectativas, né? E eu lembro que depois de 7 anos, né, eu já falava com o Senhor, né, se for da tua vontade, o Senhor prepara uma pessoa e tudo. E eu lembro que nós fomos para esse retiro, eu lembro que foi assim, os retiros mais contraditórios que nós já fomos em termos de mocidade. Fomos para um lugar muito distante, muito difícil, choveu muito nesse retiro, sabe? O local aonde a gente tinha que fazer as atividades ficou-se meio que alagado, tinha muito bar, então assim, era um retiro muito diferente dos que a gente já tinha ido, sabe? E sempre em retiro tinha as brincadeiras que a mocidade fazia, né? A gente sempre teve festas nos retiros, sempre brincadeiras. E eu lembro que numa brincadeira os meninos falaram assim, vamos formar uns casais aí. E eu era sempre muito rigorosa, né? e fui doutrinada assim. E muito rigorosa. Aí ele começou, fulano dá certo com fulano dá certo com fulano, Beltrano dá certo. Roseli, você dá certo com fulano. E era o meu esposo, que é hoje. Uhum. E ele estava no retiro, ele era novo convertido também. E na brincadeira, eu olhei para ele e falei, gente, para com essa brincadeira, né? Porque o rapaz é novo convertido, vocês não podem brincar desse jeito, né? Porque, né, tem pessoas que não gostam de brincadeira, né? E essa brincadeira surgiu fazendo, né? Esses casais, né? E tudo. E assim, o retiro eu não conversei com ele, a gente não teve nenhum tipo de conversa, né? Assim, cumprimentamos, né? Tivemos festividade, momentos de lazer, tudo, mas cada um na sua, todo mundo naquela diversão de retiro mesmo que a gente sempre busca, né? E eu sei que depois do retiro, eu lembro que a gente começou a trocar mensagem. Antigamente, nessa época que nós começamos a conversar ali, né, até engraçado, que não tinha WhatsApp. A gente trocava mensagem de texto. Sim! Né? Então, a gente trocava mensagem de texto. Aí eu mandava um texto bíblico, ele me mandava outro. E era muito difícil, porque financeiramente eu não tinha dinheiro para ficar fazendo ligação de horas, né? Então, a gente ficava sempre mandando mensagem de texto, que era centavos, né? As mensagens de texto. Então, a gente mandava mensagem de texto. E a gente começou com mensagem de texto. Isso, conversar, se conhecer melhor com mensagem de texto. E sempre assim, mocidade, sempre depois de culto a gente saía, né? Tinha os momentos que a gente ia para lanchonete, ia lanchar. Às vezes, um momento de descontração, tocar um violão. E a gente sempre conversava, mas nada assim, né? Eu sei que foi do céu mesmo, porque eu falo que foi o Senhor que nos uniu, né? A nós dois, porque assim, totalmente diferente, né? Nós dois totalmente diferentes, né? Com realidades diferentes. E o Senhor nos colocou um diante do outro, né? E a gente passou, neste período, Aline, 2 meses conversando, sem nenhum tipo de relacionamento. A gente brinca, nós dois, a gente fala assim, hoje em dia fala assim, nós nem pegava na mão, né? Porque hoje em dia é muito antecipado, né? Muito... Sim.
os jovens estão muito aflitos, né, para achar um relacionamento, para se envolver, não quer esperar no Senhor a promessa cumprir, não quer buscar em oração, né, quer escolher da própria vontade, né, quer antecipar tudo isso. E foi muito bênção na nossa vida esse esperar, essa conversa, esse tempo de conversa, de agir do Senhor nas nossas vidas, porque eu já tinha um processo de dor no passado, ele também, a gente não podia errar. É Sim. como se fosse um tiro certeiro no escuro. Então, a gente não tinha esse direito de errar, né? E de fazer um ao outro sofrer. O que acontece muito hoje, assim, no nosso meio, é que os jovens acham assim, eu posso namorar hoje, né? Não deu certo. E realmente o namoro é conhecimento mesmo. Tem essa liberdade de conhecer mesmo, né? Mas tem a liberdade de conhecer de uma outra maneira, né, Aline? Sem nos se envolver completamente, Verdade. né? Então, assim, para depois lá na frente não dar errado, né? Então, assim, a gente conversou durante 2 meses. Eu lembro que a gente saía junto. Às vezes saía sozinho, conversava, nem pegava na mão e ia embora tranquilo, né? Cada um para sua casa. Cada um para sua casa, todo mundo feliz da vida. Aí depois desses 2 meses que a gente entendeu, né, que era a mão do Senhor mesmo, né, que estava ali nos direcionando, aonde a gente firmou um namoro, né? Aí a gente firmou um namoro, veio conversar com o pastor Darcy, né, pediu a bênção, conversou com o pastor Darcy e tudo, e a gente começou a namorar, e a gente namorou 1 ano, noivou e casou. Foi rápido. Né? 1 ano, não, mas 1 ano assim, né, Aline? Pra gente é bem puxado, né? Era isso que eu ia falar. Antigamente, tinha esse período, né, Roseli? Como você tá falando, de conhecer mesmo. Isso. Porque hoje, né, tem pessoas assim que já mal se conhece, já quer fazer um casamento, Isso. né? Entrar. Precipitando, né, a vontade Sim. de Deus, aonde hoje em dia, né, não só no meio evangélico, mas também fora, né, é recorde de separação, de divórcio, né, e isso é muito triste, né, Sim. porque família é projeto de Deus, né, Aline? Verdade. Família é projeto de Deus, o Senhor tem um compromisso com a família, né, foi desde lá do início, eu acho que vai ser até no final, enquanto a gente estiver aqui, né, o Senhor tem compromisso com a família. E aí a gente começou a namorar, namorou 1 ano e noivou, e aí a gente preparou para o casamento, foi uma bênção, né? Valeu a pena demais ter esperado, valeu a pena cada oração, valeu a pena cada, né, depósito diante do Senhor. Porque tudo que a gente coloca diante do Senhor em oração é válido, Aline. O Senhor nos retribui além do que a gente pede. O Senhor é especialista em retribuir a gente em mais, né? E se eu fosse parar aqui para contar vários milagres, né? O Senhor me deu minha família, o Senhor me deu, né, profissionalmente condições, né? Para quem não tinha estudo antes, né? Não tinha o ensino médio completo, me deu 3 faculdades, né? Me deu a minha casa, me deu meu esposo, me deu meus filhos. A Alice também é uma promessa, né, de oração, né? Que quando eu orava no monte para uma família, eu orava, eu queria um esposo e queria mais filhos, né? Como eu te falei. E o Senhor me deu, né? Ela foi gerada também debaixo de muita oração, né? E é outro testemunho enorme também, né? Mas o Senhor, Ele faz grandes coisas na vida da gente, Aline. É como você mesmo disse, Ele nos tira do lamaçal de pecado e nos traz para viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle, né, Roseli? E tudo no tempo do Senhor é maravilhoso, tudo dá certo, tudo é perfeito, né? Então, assim, hoje em dia, Aline, a gente, eu penso assim que os jovens de hoje em dia deveriam, assim,
compromissar com o Senhor, aqueles que estão solteiros, compromissar com o Senhor, se for o desejo de casamento, né, e colocando diante do Senhor, né, e fazendo esse processo, né, eu vejo que a gente precisa urgentemente voltar a esses processos de busca, de oração, focada naquilo que é o seu desejo. Ô, Roseli, e é bom, né, você falando assim, que você viveu um relacionamento frustrado e logo você começou a orar, o Senhor conhecia seu coração, mas você não desesperou. E você era uma jovem mulher, né? E hoje, né, você falando para os jovens, mas existe também, né, muitas mulheres, homens com a idade um pouco mais, não tão jovens assim, e que também não saiba esperar. Não. Né? E isso é muito importante. Às vezes, nossa, eu já estou com a idade mais avançada e ainda não espera, né? E já vai passando na frente. E é muito importante quando você fala isso, né? Que é necessário essa busca pelo Senhor, indiferente de idade, né? Porque... buscar ao Senhor, Aline, na nossa vida em todos os âmbitos, porque Ele tem o melhor para nós. Sim. Ele tem a perfeita obra a fazer na nossa vida. Então, todas as vezes que a gente precipita ou queira adiantar processos, isso a gente frustra lá na frente. Então, assim, eu mais meu esposo, né, a gente ajuda o pastor Esdras na Rede Fiel, né? Então a gente vai muito em retiro ainda, mesmo casado a gente frequenta retiro, né? E tenta estar ali ajudando o pastor Esdras nessa caminhada com esses jovens. E a gente vê jovens entrando, saindo, tomando decisões precipitadas no Senhor, em qualquer âmbito, não estou falando só de relacionamento, Sim. mas em qualquer âmbito. Jovens precipitando as coisas. Então, assim, os jovens, eles estão muito eufóricos para as coisas acontecerem, não é para hoje, é para ontem. Então, assim, eu vejo que os jovens, eles precisam aprender com os antigos, né, entre aspas, a essa espera, ou esse processo, ou estar perto de pessoas que possam influenciar, que possam te direcionar, entendeu? Que possam caminhar junto com você nesse processo, para te sustentar mesmo, para te ajudar aí nesse processo, né? A te orientar. Foi muito válido para mim esse processo, que eu tive uma pessoa do meu lado, igual quando foi a Clélia, né? O pastor Darcy, quantas vezes, né? Me orientou, me direcionou. Isso é importante, né? Hoje, às vezes, os jovens estão... vou falar no âmbito de namoro. Os jovens se conhecem, começam a namorar, não vai até o pastor, não pede uma opinião, não pede uma bênção, né? Não vai apresentar o pastor, né? Sim. E aí depois frustra, e depois... Como é que faz? Né? Então, assim, a gente precisa estar alinhado, né? Primeira coisa, o Senhor delegou um pastor sobre as nossas vidas e a gente precisa estar debaixo da proteção dele. E como que a gente está debaixo de uma proteção de um pastor? É obedecendo, é fazendo o que é conformidade na palavra, estar ali, né? Então, toda a direção que o Senhor delegou aqui na terra está na direção do pastor. Então, as atitudes que a gente toma precipitadas, se a gente às vezes for lá e pedir um conselho, muitas das vezes a gente não faz aquilo precipitadamente, né? Sim. Porque o pastor tem uma visão melhor do seu rebanho. Verdade. Né? Então, assim, são esses jovens, ou até as pessoas um pouco mais velhas, tomando decisões precipitadas, igual eu falei, não só em âmbito de relacionamento, sim, né? Mas às vezes fica frustrada na igreja por algum problema. Vou sair, não pede uma direção, o pastor sai, né? Tá com dificuldade em alguma área da vida, né? Então, sim, eu acho que a primeira coisa, a pessoa precisa estar alinhada, né, com o pastor, pedir direção. O pastor tá aí para poder nos orientar mesmo. Não, e eu achei muito bacana você falando, porque muitas vezes
a gente faz e depois corre no pastor Para ele consertar o erro. Isso, para nos ajudar, nos instruir. E eu achei muito edificante você falar que desde o primeiro momento você foi até ele, Sim. né? E é algo que a gente tem que aprender, Sim. né? Que os novos convertidos têm que aprender, porque às vezes tem pessoas que não sabem, né, Roseli, como proceder. Isso. E é muito importante que, se tem decisões a ser tomada, que seja procurado antes, né, de qualquer atitude. Isso é muito bom, porque claro que ele não, né, ele não vai te obrigar a tomar a decisão do conselho dele, mas a instrução está vindo debaixo de uma pessoa que tem autoridade. E geralmente eu falo que o Senhor, ele prepara o pastor para estar falando com a gente. Parece assim que é uma conexão automática, né? Sim. E os conselhos são muito bons. Então, assim, em termos de jovens ou né, que seja a pessoa que esteja sem relacionamento ou qualquer atitude que a gente vai tomar na igreja, o ser humano é tendencioso a fazer com as próprias mãos, sem perguntar. E a gente precisa voltar nessa questão aonde a gente primeiro ora, busca a direção de Deus para tomar aquela decisão sem precipitação, né? Para que não frustre lá na frente. Você pode perceber que todas as decisões que você toma por conta própria, lá na frente, verdade, tem alguma coisinha ou outra que não dá certo, verdade, né? Agora, quando você começa a colocar diante do Senhor, Senhor, é assim que eu quero, é esse sonho, né? Eu preciso disso, né? Me ajuda nessa dificuldade. Vai alinhando de uma forma que funciona e que chega lá na frente e fala assim, ó, deu tudo certo, né? Foi bênção, tudo maravilhoso, né? Então, sim, eu acho que o que falta, né? Às vezes na mentalidade de muitos que chegam, às vezes fica meio perdido na igreja, mas graças a Deus hoje em dia a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é o pequeno grupo, né? Sim. Que tá aí, né? Que também esses jovens, essas pessoas que estão no meio, pode buscar apoio nos seus líderes, né? Os líderes que estão ali nos pequenos grupos, né? E os líderes do pequeno grupo poder direcionar essas pessoas, né? Acompanhar mesmo. Glória a Deus, na minha época não tinha pequeno grupo. Eu sou fruto de pequeno grupo. A gente tinha discipulado, a gente fala discipulado corpo a corpo, era a pessoa mesmo acompanhando a gente. Como se fosse pequeno grupo, mas diferente. Mas não tinha estudo, não, era tipo assim, é como se você tivesse uma pessoa que fosse uma pessoa disponível para quando você precisar de alguma coisa, você tá ali, vamos orar, vamos, Entendi. né? É isso. Antigamente era assim, não tinha pequeno grupo. E hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa, que é o pequeno grupo que está ali, também disponível, né? Sim. Então, assim, às vezes, muitas coisas que dá errado é porque a pessoa não vai, né? Não queira também quebrar um orgulho para buscar. Ai, não vou contar para a pessoa que a pessoa... Não, gente, né? Tem pessoas confiáveis. Sim. Tem pessoas que você pode contar, que você pode se abrir, que vai te ajudar nesse momento. Graças a Deus, o Senhor sempre colocou pessoas maravilhosas na minha vida, né? Para me direcionar o caminho, para estar comigo. Isso é muito importante, demais, né? demais. Faz toda a diferença. A própria palavra fala que a gente tem que ser dois, né? Verdade. Que se um cair, o outro tá ali para levantar, né? Então, isso é muito importante. E eu penso assim que a gente precisa conscientizar, né? Abrir essa chama no coração das pessoas a buscarem essas direções do Senhor. Buscar direção do Senhor. Porque hoje em dia, Aline, a atualidade leva a gente a um comodismo de tomar decisões tão rápidas que às vezes a gente toma decisões e nem percebe, sem consultar o Senhor, né? O dia a dia faz a gente fazer isso, né? A pressão da atualidade, a pressão faz com que você vai impondo coisas na vida da gente, né? Você tem que tomar decisão para um emprego, você tem que tomar decisão nisso, naquilo, de um relacionamento. Você tá ficando velha, você precisa, né? Você precisa ir. Então, assim, vai te pressionando a tomar decisões sem direção.
Verdade. né? E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Precisamos ficar mais Atento. calmos, né? Mais sensíveis. Isso. Porque é como você falou, a nossa geração, ela tá imediatista. Tudo para ontem, para ontem, para ontem. Roseli, já estamos chegando no final, né? Do nosso bate-papo, da nossa conversa. E eu queria te dar a oportunidade de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, Aline, a mensagem que eu quero deixar é essa mesmo, né? De voltar à busca, né? E de voltar à busca na direção do Senhor, né? Nós temos aí várias ferramentas, nós temos um pastor, nós temos grupo pequeno, que são ferramentas, né? O grupo pequeno é uma ferramenta de apoio para essas pessoas, né? Que têm alguma dificuldade, né? Que precisam tomar decisões, né? Sim. Então, nós temos o nosso pastor que está aqui disponível, né? Em gabinete. Então, assim, é colocar-se na direção e na dependência do Senhor antes de qualquer coisa, né? É frear às vezes, né? É falar, opa, deixa eu parar aqui, vou deixar na mão do Senhor. Não é tomar decisões precipitadas, não é agir precipitadamente, porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Verdade. A partir do momento em que a gente se dispõe e está na direção dele, né? Então, assim, nós temos uma igreja maravilhosa, nós temos um pastor que está aí disponível, né, para aconselhar. Ele nunca negou um conselho para ninguém, né? Então, assim, nós temos as ferramentas hoje, que é o grupo pequeno, que é essa rede de apoio maravilhoso. Nós temos os departamentos da nossa igreja, que a gente tem, né, coisas a se fazer na nossa igreja, que tem pessoas que estão ali preparadas para nos acolher, nos abraçar, nos dar direção, caminhar um pouco, orar um pouco, né? Verdade. Então, é esse recado que eu deixo, né? Que as pessoas, né, antes de buscar alguma decisão, primeiramente consulte ao Senhor. Busque direção do Senhor. E se for necessário, nós temos as ferramentas. Nós temos uma igreja maravilhosa que tem todo o apoio para nos dar. E igreja é isso, né? E igreja é isso, né? E que a gente tem pessoas para nos abraçar e nos aconselhar. E igreja é lugar de deixar a angústia, o medo. Isso aí. Né? De ser Deus curado. De Deus trabalhar, limpar a nossa alma, Isso. né? E nós precisamos deixar ser lapidados. Isso. Né, Roseli? Quebrando todo o orgulho, como você mesmo disse. E o Senhor vai fazendo isso em toda a vida da gente, né? Igual eu falei, se eu fosse parar para contar, eu tenho mais testemunhos para contar. Sim. Isso é o início da minha conversão, aquilo que o Senhor fez no início. Mas se eu fosse parar aqui para contar, eu tenho muito mais bênção, muito mais coisas que o Senhor já fez na minha vida. E né? faz ainda. E ainda vai continuar fazendo até a volta dele, né? Ele tem muito mais coisas para fazer. Então, assim, é esse lapidar todos os dias que é importante. É se deixar ser lapidado. É mesmo. Né? Roseli, quero aqui te agradecer pela presença, né? E esse testemunho tão edificante que trouxe, né? Para edificar nossas vidas. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço. Na próxima oportunidade, nós estamos aqui falando de novo, né? Verdade. Eu que agradeço a oportunidade, né? De fazer parte, de poder contar um pouquinho do meu testemunho. Porque muitas das vezes a gente conta para um, para outro, e às vezes edifica alguém. Muito. Né? O testemunho, o Senhor deixa a gente ter testemunhos, é para edificação mesmo da igreja. Verdade. Né? Geralmente, quando o Senhor faz algo nas nossas vidas, a gente tem que testemunhar, para que outras vidas possam, às vezes, estar no mesmo processo, ser também edificadas. Eu falo que traz um refrigério para a alma. A gente não imagina que é só a gente que está passando, né? E que o outro passou e foi vitorioso e que nós também vamos ser. Deus te abençoe, Muito viu? Obrigada. Chegamos mais um final do nosso podcast. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.